Olá, bem-vindos à Universidade Comunidade, um programa de parceria entre a Universidade Federal de São Carlos e a Câmara Municipal de Araras. Lembrando que o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 7h30, pelo canal 4 da NET, com reprise aos domingos e terças-feiras, também às 7h30 da noite, e de quarta-feira às 8 horas da noite. Hoje contamos com a presença da professora Renata Sebastiani. Olá, Renata, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo jóia. E com o nosso ex-aluno, Tiago. Tudo bem, Tiago? Boa tarde, professora Isabela. Boa tarde, professora Renata. É um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço imensamente pelo convite, a senhora Isabela, principalmente, pela oportunidade de estar falando um pouco sobre as minhas vivências. Obrigada pelo senhora, viu? Você me deixou uns 10 anos mais velha, mas tudo bem. Mas falou senhora Isabela, né? Senhora Renata. Obrigada. Simpática. Bom, vocês também podem acompanhar o programa pelo YouTube e pelo Facebook, adicionando aí Universidade Comunidade. Então, Renata, gostaria que você partisse para os nossos comentários da semana, destaques da semana, por favor. Na verdade, hoje vai ser um destaque único, né? Nós queremos comentar com quem está em casa hoje sobre o evento que está acontecendo na UFSCar de São Carlos, que é a SPPC, que é a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? Esse evento está ocorrendo desde segunda-feira, irá até esse sábado agora, dia 18, né? E é possível a visitação de toda a comunidade, né? É um evento que não é só para estudantes universitários ou professores, né? É um evento para toda a comunidade, né? Tem eventos, tem oportunidades para as crianças, inclusive tem feira de artesanato, está tendo a SPPC indígena. Então, paralelamente a este evento, está havendo um evento que discute o progresso da ciência entre as comunidades indígenas, né? Os estudantes indígenas da UFSCar, de outras universidades, também estão discutindo sobre o assunto. Eu acho bem interessante você falar isso, Renato, porque assim, as pessoas muitas vezes não têm ideia da dimensão, né, que é a SBPC. E nós vimos várias palestras acontecendo ao mesmo tempo, tem realmente atividades direcionadas para o público mais jovem, tem atividades direcionadas para várias comunidades específicas e várias entidades mesmo de apoio à ciência que trabalham com a ciência de uma forma geral, aproveitam o encontro para se reunir e debater essas temáticas, né, nesse encontro anual. Estamos tendo apresentações de trabalhos realizados no país todo, né? Não só na UFSCar, mas no país todo. Então, terça-feira, nós tivemos a oportunidade de estar em São Carlos e participar desse evento. Vi trabalhos muito interessantes sendo apresentados. Existe um grande galpão com exposição de materiais, de atividades. Tem até um mini cinema, eu vi uma fila enorme de crianças para poderem assistir, porque justamente o tema desse ano da SPPC é Luz, Ciência e Ação, né? Quem quiser mais detalhes pode entrar no site da UFSCar, que logo na página inicial terá ali a programação e outras informações, né? Mas para quem está em casa e já imediatamente já fique por dentro de algumas informações, a SPPC está ocorrendo do dia 12 ao dia 18 de julho e é a 67ª. Exatamente, engasguei. Né? Então, há 67 anos já ocorre essa reunião. Tá joia? É importante lembrar que o nosso programa vai ao ar às sextas-feiras, né? Então, quem tiver a oportunidade de ir no sábado, a SBPC está aberta para a família, inclusive. Exatamente. Então, se vocês quiserem ir, tem um galpão interessante também sobre inovações tecnológicas. Então, tem bastante coisa interessante. E tem uma praça de alimentação, né, bastante interessante também, sim. Com muita mais atrai, food né? truck, né? Muitos caminhões ali fazendo. Tem a feira de artesanato, tem a SPPC cultural, né? Então tem sempre apresentações culturais. Para o pessoal em casa ter uma ideia, nós estamos recebendo pesquisadores de outros países que estão participando da SPPC. Então realmente é um evento muito importante em nível nacional e internacional. Para a gente ter uma ideia, os painéis, os trabalhos apresentados na área de iniciação científica, seja na área de
agronomia, educação, biologia, química, física, engenharia, nós tivemos uma média de 580 trabalhos sendo apresentados por dia. Então, se a gente fizer mais ou menos as contas aí, são quase mais 3 mil trabalhos. São praticamente 3 mil trabalhos sendo apresentados num evento como esse, então dá para entender um pouquinho a dimensão dele, né? Eu e a professora Renata também trabalhamos como avaliadoras, né, do processo, então avaliando esses painéis que estavam sendo apresentados, e também posso dizer que o nível é muito bom, muito alto. Na área de educação, pelo menos, que é a área que eu atuo, eu gostei muito do que eu acabei vendo nesse evento. Eu também gostei. Eu pude avaliar alguns trabalhos da área de botânica, né? E avaliei trabalhos de universidades da Bahia, trabalhos do Ceará, do Rio Grande do Sul, e não só trabalhos de iniciação, mas também trabalhos de mestrado. Trabalhos de grupos de pesquisa, de grupos de professores e alunos. Se vocês também quiserem ter acesso, né, ao que foi discutido, a maioria, boa parte das sessões e das apresentações das palestras foram filmadas e também estão disponíveis no site da UFSCar. Então, vocês podem entrar no site ufscar.br e buscar essas informações. Tem, inclusive, a palestra de abertura com o ministro Aldo Rebelo. É exatamente o que eu ia falar. Né? Então, inclusive, é interessante a gente comentar que também a SBPC, por ser um espaço livre, plural, né, para todo mundo, tivemos algumas manifestações, né, dentro da SBPC também, que o ministro leve essas informações também aí para a conjuntura e para a presidência da República, que discutem principalmente a respeito dos cortes na área de educação, né? Foi um dos motivos das manifestações que tem ocorrido durante a SBPC. E, além disso, eu, pelo menos, presenciei uma manifestação contra a redução da maioridade penal, que é uma temática que a gente já vem debatendo aqui em alguns programas e que precisa ser discutida com muito cuidado, né? A forma que ela tem sido conduzida me preocupa bastante, nessa questão de simplesmente você, de uma hora para outra, da noite para o dia, você querer votar, né, várias temáticas aí. Todos os problemas do Brasil. Né? Todos os problemas de violência se resolvem com a redução da maioridade penal, né? E a gente sabe que não é bem isso. O Senado aprovou uma outra medida esses dias que me parece um pouco mais adequada, que amplia, na verdade, o tempo de internação para os crimes considerados hediondos, ou os crimes mais graves aí, que são relacionados principalmente a assassinato, estupro e questões dessa procedência, né? Eu acho que esse tipo de tema ele não pode ser discutido isoladamente. Nós temos outros problemas, outros fatores que devem ser discutidos em conjunto, como, por exemplo, questões na área de educação, né, na área de segurança. Então, não dá para discutir só a maioridade. Nós temos uma série de problemas aí emergenciais, talvez até mais, né? Eu acho que eu não sei se o pessoal em casa concorda ou discorda, né? Cada um de nós tem a sua opinião de acordo com o que consegue observar sobre o assunto. Mas eu vejo que emergencial é resolvermos alguns problemas na área de educação. Tiago, gostaria de comentar? Com certeza. Com relação à redução da maioridade penal, isso é algo que precisa ser revisto, precisa ser pensado, já que trabalhamos com educação, já que trabalhamos com adolescentes, precisamos criar políticas públicas que deem aporte para que esses adolescentes cresçam numa perspectiva de engrandecimento, de possibilidade de ver novas opções. E como vem sendo conduzido a questão educacional no Brasil, quais são as opções que nós estamos dando para o jovem? E essa ausência, essa falta de opção reflete em querer reduzir a maioridade penal, em achar que esse fator vai solucionar a violência no Brasil. Então, a gente precisa ter um aspecto maior, um olhar mais amplo sobre essa temática para poder entender quais são os fatores que influenciam na formação do adolescente para depois criar políticas que sejam benéficas para esse adolescente e não simplesmente puni-lo. Isso é algo realmente muito grave. É interessante isso que você está falando. Eu estava vendo uma reportagem outro dia
de como é na França, né? Lá, então, e eu acho que deve ser também em outros países da Europa. Tem os adolescentes que batem carteiras, né? São batedores de carteira. Lá tem um termo específico, que é pickpocket, uma coisa assim. Os adolescentes que batem carteira. Os policiais sabem quem são e eles vivem sempre no encalço, pega, leva para a delegacia, fica lá o dia todo, conversa e depois libera, né? E aí eu fiquei pensando, eu vi aquilo e falei, poxa, será que também deve ser assim? Né? Então, a gente precisa achar, e eu estou me referindo a um país que tem, talvez tenha menos problemas na área de educação, ou problemas diferentes aos que, né, do que aqueles que nós temos. Né? Mas a gente tem que achar o nosso consenso. Fala. E uma outra coisa que eu acho que é relacionada a essa questão da violência, que eu tenho acompanhado e até vi ontem falando sobre o Uruguai, que o Uruguai conseguiu reduzir algumas questões de violência na população, assim, de uma forma geral, depois que baniu da televisão programas policiais. Então, são questões para serem realmente discutidas, né? Essa questão da regulação da mídia, eu acho que já está passando, né, do tempo de ser debatida e ninguém quer pôr o dedinho na ferida com medo da forma que a mídia vai tratar com essa pessoa depois, né? Porque vem depois, muitas vezes, o revanchismo, né? Mas a questão a mídia precisa ser discutida também. O que se passa na televisão, entendeu? Principalmente em TV aberta, tem que ser muito bem discutido. Né? E esses programas policiais, para mim, incitam a violência muito mais do que outras coisas que a gente combate com veemência, né, em outros momentos. Eu acho que essa mídia, ela, com relação ao adolescente, essa mídia é a grande janela que desfavorece o adolescente, desfavorece as políticas públicas para o adolescente, pois vai criando-se ideias, vão criando-se... vão mostrando somente o lado negativo. E o protagonismo juvenil que vem à tona, que tem grupos de discussão que falam sobre como agir socialmente, que é algo muito benéfico, isso não é mostrado. E vai se criando no imaginário social uma perspectiva muito negativa do adolescente, que já é algo negativo, que já é algo pejorativo há muito tempo. Desde lá da psicologia e tudo mais. E vai reforçando isso cada vez mais. E aí traz de novo à tona, vamos reduzir a maioridade penal. Perfeito. E você estava falando da questão da oportunidade dos jovens. Aquele que não assiste televisão joga videogame. Né? Hoje... E os jogos são super educativos. Então, hoje eu moro em Araras, moro há 3 anos em Araras, mas eu sou da região da Grande São Paulo, onde a maioria dos jovens e adolescentes, né, das crianças, fica dentro de casa. E fica fazendo o quê? Ou assistindo televisão, ou jogando videogame. Então, ou na internet agora. Ou também, na internet. Né? Não, na verdade, são essas as opções, né? Que não são tão saudáveis e são muito violentas muitas vezes. Bom, mas eu acho que o tema também está muito associado com a nossa entrevista de hoje, né, Tiago? Sim, com certeza. Então, ainda falando um pouquinho da questão da adolescência, né, que o Tiago aborda. Vou apresentar agora dignamente o Tiago, né? Tiago Ribeiro dos Anjos. Exato. O Tiago é nosso ex-aluno aqui do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, né, da Universidade Federal de São Carlos, campus Araras. Está fazendo mestrado no Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, campus de São Carlos. Atualmente é professor de Ciências na Educação Básica no Colégio Monteiro Lobato e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Marques Damen, na cidade de Araras. É aluno regular, então, no programa de pós-graduação. Bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, professora. É um prazer tê-lo aqui conosco, né? E saber, a gente gostaria de saber um pouquinho aí como que se dá essa construção, então, de projetos aí para a adolescência, né? Então, falar sobre projeto de vida, a gente quando comenta isso na escola, na sala de aula, muito se tem ideia de que é somente um planejamento. Mas, na verdade, na perspectiva em que a gente trabalha, o projeto de vida é muito mais que isso. Qual é o posicionamento social que um indivíduo tem perante, por exemplo, a redução da maioridade penal? Quais são as suas atitudes, alguma injustiça em que vê?
Isso é o que nós trabalhamos sobre o conceito de projeto de vida, a concepção de projeto de vida. É muito mais além do que uma profissionalização, ter uma família, se dar bem socialmente. Não, engloba essas características, mas não é somente isso. E quando nós falamos de adolescentes, do público adolescente, quando no meu caso a gente trabalha com adolescentes de ensino médio, a construção do projeto de vida fica muito evidente porque o adolescente está saindo da escola e muitas vezes não sabe o que fazer. Então, dependendo do tipo de escola, dependendo da classe social em que nós estamos falando, o adolescente já trabalha, já tem um objetivo, mas muitas vezes o que nós podemos encontrar hoje na escola é que não se tem. Qual é a perspectiva de futuro que esse adolescente tem? Quais são as condições sociais que eles encontram, de acordo com a sua vivência, no contexto social? O que eles encontram que possibilita a construção e a reflexão sobre o seu projeto de vida? E nós pensamos que a escola, por ser um espaço rico de vivência entre pares, precisa abordar essa temática. Então, precisamos, como professores, repensar as nossas práticas e trazer para dentro da sala de aula não somente conteúdos específicos da biologia, da química, da física, mas trazer também o como esse sujeito está sendo formado e quais são as perspectivas que esse sujeito pode encontrar, quais são as possibilidades. É isso que nós estamos tentando traçar e compreender. Como o jovem, atualmente, de escolas públicas, particulares, como que eles constroem o seu projeto de vida? Quais são as suas perspectivas futuras? Então, esse é um dos questionamentos que a gente tenta levantar, entendendo a adolescência não como um período natural do desenvolvimento humano. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque a gente tem uma visão de que né, adolescente, por exemplo, até se a gente pegar mais a ideia na língua inglesa, né, que é o teen, né? Então, de que ela vai dessa idade, né, dos 13 aos 19, aí acabou a adolescência. Inclusive, na literatura, a gente encontra muito disso. Exatamente. E isso é muito prejudicial ao adolescente, porque marca o adolescente como uma característica biológica. É lógico, a adolescência ela tem características biológicas, transformações do corpo, mas a adolescência não é somente isso. Nós temos que entender que a adolescência é um fruto de uma construção social, ela não é algo inato ao ser humano e que precisam se criar condições para que exista a adolescência. Então, a gente entende a adolescência nessa perspectiva, que não é algo que é inato, que é algo que é biológico, e sim algo que é construído socialmente. Tiago, eu achei super interessante, né, você dizer que está atuando na rede pública e na rede privada. Exato. De ensino, né, na rede particular. Você tem alguma diferença que você acha interessante comentar conosco, com quem está em casa? Eu trabalho numa escola pública daqui da cidade, periférica, e é incrível. O que eles sabem sobre o que querem fazer no futuro é muito diferente da escola privada. Geralmente, na escola privada, se tem... eu quero ser, assim como meu pai, um psicólogo, um médico, um enfermeiro. Então, essa questão familiar é muito mais presente. Já quando nós trabalhamos essa temática dentro com estudantes de escolas públicas, não se sabe exatamente o que vai fazer. Tem alunos que fizeram o 9º ano passado com a gente na escola pública e não conseguiu continuar os estudos, passou para o 1º ano de ensino médio, mas não foi para a escola, por falta de documento, por falta de fazer um RG. E esse fato acabou evitando a possibilidade de ir para a escola. E esse jovem, hoje, ele volta na escola para fazer as oficinas, na escola do ensino fundamental, mas não tem uma perspectiva de continuar os estudos, que é muito diferente da escola privada. Gente, não fazer um RG... Exato. Tem poupar tempo em Araras. Né? Exatamente, exatamente. Que, olha, é uma... São fatos assim que parecem brincadeira, mas que realmente acontecem. Isso influencia diretamente no modo como esse adolescente vai ser no futuro. Qual é o adulto que nós estamos formando? Então isso é muito marcante, muito impactante na vida, na formação desse adolescente. Mas os anseios, você percebe que assim, os anseios, as necessidades são as mesmas? Tirando essa questão social? Existem as vontades próprias de cada sujeito. Isso é marcante. Não é porque o aluno está numa escola periférica e que tem uma condição financeira reduzida, isso não é determinante. E existem adolescentes que sabem sobre o seu projeto de vida, que sabem o que querem fazer, mas
em menor número. Isso quando nós falamos na escola pública. Já por influência da família, próprio contexto social, já nos estudantes de escolas privadas isso é um pouco diferente. Mas não que o contexto social seja determinístico para a construção do projeto de vida do adolescente. Mas talvez influencie, com certeza, até um certo sem ponto. dúvida. Eu acho que influencia no sentido de a gente perceber que todos os condicionantes, na verdade, influenciam quem eu sou. Sim. Né? Mas a gente não pode dizer, por exemplo, o fato de eu ser mulher, de ter feito uma universidade pública, de depois ter estudado em outro lugar, ter passado, ser da família que eu sou, entendeu? Ter convivido com os grupos que eu convivi, ajudam a compor quem eu sou. Mas eu não sou da forma que eu sou só porque eu sou mulher. Né? Então, eu acho que é bem essa relação, né? Não um fator não condiciona, né, tudo na vida das pessoas, graças a Deus. Né? Então, porque também cada pessoa de uma forma tem um tipo de personalidade, né? Pensa de uma forma. E a gente, eu não sei se vocês concordam, se quem está em casa concorda, mas há uma ideia de que adolescente não tem opinião, de que ele não sabe o que está acontecendo. Exatamente. E que a gente não precisa dar muito ouvido ao que um adolescente diz. A própria, como já foi dito, a própria mídia, o próprio imaginário social tem essa concepção sobre a adolescência. E isso vai reverter também nas políticas públicas. Quais são as políticas públicas que existem, que marcam efetivamente a adolescência? Quais são as políticas públicas voltadas para o público adolescente? São muito restritas. Geralmente acontece algo relacionado à profissionalização, essas questões assim, mas políticas para o adolescente são poucas. A gente pensa na infância, a gente pensa na criança, a gente pensa no mundo do trabalho, mas o adolescente em si a gente pouco se tem. É interessante você colocar isso, Tiago, porque realmente faltam incentivos tanto na área da cultura quanto na área, por exemplo, de esporte, né, que a gente vê. Eu estava acompanhando um pouco dos Jogos Pan-Americanos, né? Adoro esporte, sempre gostei. E estava acompanhando. E a gente começa a perceber isso, né? Por exemplo, fazendo um retrospecto, né, dos outros jogos, né, como o Brasil vem crescendo desde Santo Domingos para cá, né, desde 99 para cá, o Brasil cresceu muito em nível de competição, né? Mas você pega, por exemplo, Cuba. Cuba é uma ilha, né, e sempre foi uma das grandes potências, né, na área de esporte. Então, o que acontece, né? As pessoas, daqui a pouco já vou receber um e-mail falando vai para Cuba, né? Mas eu já estou acostumado. Saiu uma reportagem, eu vi no jornal esses dias uma reportagem falando vá para Cuba, porque é uma cidade turística muito interessante. Um país né? Não, Havana é uma cidade. Mas é essa questão que se coloca, né? Então, que políticas existem nesses países que faz com que um país pequeno, entendeu? Que tem uma condição social muitas vezes menos privilegiada que a nossa, consiga se estruturar para isso, entendeu? Tirando a questão ideológica, né? Vamos pensar, então, que políticas públicas dão certo em alguns locais que não dão tão certo em outros, né? E por que acontece? Aí, fazendo um paralelo, eu sei que pode ser até bobo, mas eu acho interessante. A gente foi acompanhar, estava de férias, fui acompanhar na cidade que eu morava, estava tendo os jogos regionais, né? E saiu uma crítica muito forte no jornal, porque a cidade comprou os jogadores de outras cidades, assim, importou jogadores para disputar os regionais, né? O que é uma prática que não é pequena, não é localizada em um só local. Mas você fala, que pena, né? A cidade poderia estar investindo na juventude, revelando esses talentos. Quantas crianças aí, quantos adolescentes não poderiam estar ocupando esse lugar, entendeu? Não importa que naquele espaço não se ganhe, né? Mas o que acaba virando? O esporte acaba sendo também aí servindo para fazer propaganda, né? Para ganhamos diversas tantas medalhas, coisas. né? Exatamente. E por outro lado, nós vemos aí sempre iniciativas de ONGs, de centros comunitários, justamente usando o esporte para trazer o jovem, né? Para tirar o jovem da marginalidade. Então, é uma opção interessante. Até quando vamos precisar de ONGs, de instituições externas a políticas que deem aportes ao adolescente, ao jovem? Nós precisamos de políticas que deem suporte para que assim ele consiga construir o seu projeto de vida, consiga, caso queira, progredir nos estudos, fazer a graduação, mestrado, doutorado, mas que não é somente isso, ter um emprego bom que ele queira. Então nós precisamos dar possibilidades.
Certo. Tiago, você chegou a fazer alguma pesquisa, algum levantamento em relação, assim, o que tem nas cidades, entendeu? Ou o que tem na sua cidade em incentivo para jovem, em termos de política pública? Ou você está direcionando o teu olhar para os estudantes, por enquanto? Por enquanto, eu estou focando mais nos estudantes. A minha monografia, meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre essa mesma temática, foi sobre a adolescência, foi sobre a construção do projeto de vida com alunos de uma escola pública daqui da cidade, na perspectiva do Enem. Então, a gente engloba essa construção do projeto de vida e a tentativa de entrada no âmbito superior de ensino. Porque quando a gente fala de projeto de vida, na literatura, muito se mostra que o primeiro passo para a efetivação do projeto de vida é a entrada no âmbito universitário. Que é apenas uma opção. E que isso é muito marcante e determinístico para a efetivação, para que o cara se dê bem na vida. Nas entrevistas, os próprios adolescentes falam que para que o meu projeto de vida aconteça, eu preciso entrar na universidade, seja pública, particular. Então, vai passar pelo vestibular, vai passar pelo Enem, que é um grande vestibular, se tornou-se um grande vestibular, inicialmente não era essa a ideia, mas tornou-se um grande vestibular e eu preciso me preparar para essa avaliação. Então, quando nós falamos de adolescentes dentro da escola e a construção do projeto de vida, passa principalmente na entrada no âmbito universitário. Que é uma opção. É uma das opções que se tem, mas que é a mais valorizada por eles mesmos. Os jovens podem ter outras opções para serem felizes e terem renda suficiente para se sustentarem e sustentarem a família que eles venham a compor. Perfeito. E eu acho interessante isso que você coloca também, pelo seguinte, há uns 10 anos atrás, vamos pensar assim, acho que até menos, o vestibular ou o Enem, ou a entrada numa universidade pública, para as pessoas, né, oriundas da escola pública, estava praticamente zero, né? Então, a gente tinha, na verdade, uma possibilidade praticamente nula disso, né? E o Enem, ele vem resgatar essa questão junto com essa política, né, dentro das universidades federais, do que a gente chama hoje de reserva de vagas, né, para as pessoas oriundas da escola pública. Isso é um tipo de política pública que ajuda na efetivação do projeto de vida dos adolescentes na perspectiva de continuar os estudos. Perfeito. Nós precisamos de mais políticas como essa. E o professor Anselmo, em algum momento, será convidado para falar sobre reserva de vagas. Sim, ele já falou em alguns momentos aqui com a gente. Né? São medidas extremamente necessárias, que o processo de escolarização é diferente. E o primeiro passo, nós temos que entender que é diferente. E precisamos criar mecanismos que possibilitem a entrada desse adolescente de escola pública no âmbito universitário. Isso que nós precisamos repensar. Certo. É entender um pouco mais na relação da equidade do que da igualdade, né? Exato. Que as pessoas dizem, né? Então não adianta a gente tratar os diferentes como iguais se isso gera oportunidades diferentes, né, Tiago? Acho que a questão não é exatamente isso, não é igualdade. A questão é democracia. Nós precisamos democratizar o acesso à universidade. Não é igualdade de maneira alguma. A questão é democracia. Tiago, queria agradecer a tua presença. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas fica o convite para as próximas. Muito obrigado. Agradecer a professora Renata pela participação. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo. Tá? Eu que agradeço. Gente, nós nos encontramos então na semana que vem, nesse mesmo horário. Agradeço a todos aí pela audiência e até mais. Tchau.